Olá, jovem! Aqui é o professor Marquinho de Biologia e você está na playlist Vestibulares do canal Biolops. Hoje nós vamos tratar de fenilcetonúria, principalmente de uma questão genética que é a pleiotropia. No caso aqui nós temos a questão 48, que caiu na primeira fase da FAMERP 2022. Bora pro enunciado? O esquema ilustra de forma resumida o efeito de um gene recessivo pleiotrópico, cujo efeito primário é produzir uma deficiência na enzima fenilalanina hidroxilase. Nota-se no esquema que as enzimas fenilalanina hidroxilase e tirosinase atuam em conversões de algumas substâncias. Então vamos por partes. Olha só, quando nós comemos proteína ou aminoácido fenilalanina, proteína tem vários aminoácidos, né? Existem 20 tipos de aminoácidos e um deles pode ser a fenilalanina. Esse amino vai ser transformado pela enzima fenilalanina hidroxilase em um outro aminoácido, a tirosina. Essa tirosina vai ser transformada pela enzima tirosinase em uma proteína chamada melanina. A melanina é a proteína que dá pigmentação à nossa pele. E aí nós teremos pele pigmentada. Pouca melanina, pele branca. Muita melanina, pele negra. Quantidade intermediária de melanina são os mulatos. Geralmente na genética a gente estuda mulatos claros, médios ou intermediários, né? E mulatos escuros. Bom, no caso aqui ele está falando de uma deficiência na enzima fenilalanina hidroxilase. E essa deficiência acontece por um gene recessivo pleiotrópico. Então vamos analisar a tal da pleiotropia. A pleiotropia é o contrário da herança quantitativa, que é a polimeria. Lá na polimeria a gente estuda vários genes, vários pares de genes se agrupando para determinar uma característica. Na pleiotropia, no caso aqui o gene pleiotrópico é recessivo, então eu vou usar o Azinho, tá? Se a pessoa tem o Azinho, ela não vai produzir a fenilalanina hidroxilase. Então não vai acontecer essa via normal que vocês estão vendo aqui, ó. Vai acontecer uma via anormal. Como o gene é pleiotrópico, todo gene pleiotrópico determina mais de uma característica. Aqui no caso ele diz que o efeito primário é produzir uma deficiência nessa enzima. Então esse foi o efeito primário, tá? O enunciado não fala pra gente do efeito secundário, não fala do efeito terciário e não fala de outros efeitos que possam existir. Então todo gene pleiotrópico é um par de gene que determina várias características. Podem ser problemas ou não. Olha só, os camundongos cinzas são determinados, essa cor cinza é determinada por um par de genes que determina a agressividade, geralmente eles são agressivos, e também determina cardiopatias. Olha que interessante, um par de gene que determina a cor cinza, determina cardiopatias e agressividade nos camundongos. Por isso que no laboratório a galera usa bastante camundongo branco, né? São mais dóceis e tem menos problemas cardíacos. No caso aqui, o efeito primário que essa pessoa tem é não produzir a fenilalanina e, consequentemente, não vai ter essa cadeia enzimática aqui, ó, e também não terá pele pigmentada. Nesse caso, a pessoa vai, ao invés de produzir a melanina e pigmentar a sua pele, vai acumular ácido fenilpirúvico no seu corpo. Acumulando esse ácido, a pessoa vai passar a ter a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença hereditária muito perigosa, inclusive ela é detectada no teste do pezinho. Quando ela é detectada, os pais já começam uma dieta com seus filhos evitando a fenilalanina, esse aminoácido, para a criança ter um desenvolvimento bacana. Por quê? Porque esse ácido aqui é tóxico para o nosso sistema nervoso.
Então, crianças com fenilcetonúria podem ter o desenvolvimento biológico afetado, principalmente falando de retardo mental. Então, olha o comando da questão. De acordo com o esquema e conhecimento sobre os mecanismos genéticos, uma pessoa de genótipo azinho, ou seja, recessiva, já que esse gene é recessivo, terá acúmulo de ácido fenilpirúvico no corpo. Essa é a nossa resposta. Mas, como eu sempre digo, mais importante do que saber a resposta é saber por que as outras não estão corretas. Letra B. Uma pessoa de genótipo azão-azinho terá fenilcetonúria e a sua pele será pigmentada. Essa pessoa não terá fenilcetonúria. Porque para ter fenilcetonúria precisa ser recessivo. Letra C. As duas enzimas sofrem influência do pH do meio, mas não da temperatura. Qualquer enzima que é formada por proteínas vai sofrer sim alterações quando a temperatura e o pH estiverem fora do padrão para aquela enzima, claro. Porque a temperatura desnatura proteínas e como as enzimas são proteicas, não vão ter funcionamento. D. As duas enzimas são sintetizadas no núcleo celular por um único alelo pleiotrópico. Temos dois erros aqui. Enzimas são proteínas e geralmente são sintetizadas no citoplasma, porque é lá que ficam os ribossomos. Segundo erro, alelo único. Cada proteína é feita de uma sequência do código genético lá do RNA mensageiro que veio do DNA, ou seja, veio de um gene. Cada proteína. Como nós temos duas enzimas aqui, ó, a fenilalanina hidroxilase e a tirosinase, nós temos duas enzimas, dois genes determinando esses códigos genéticos, tá? Então, errado o único. E a letra E, uma pessoa com fenilcetonúria não deve ingerir proteínas ou aminoácidos. Veja bem, o erro está no não deve ingerir proteínas ou aminoácidos. Na verdade, não deve ingerir aminoácido fenilalanina. Então, os pais precisam comprar para essas crianças alimentos que não contenham o aminoácido fenilalanina. Aí não vai acumular o ácido fenilpirúvico no corpo dessas crianças. Então aqui generalizou demais, olha só. A criança não vai comer nenhum tipo de proteína? Não é bem assim. Existe na natureza 20 tipos de aminoácidos. Se a criança ficar sem se alimentar de fenilalanina, ela tem mais 19 aminoácidos para nutrir o seu corpo. Ok? Espero ter te ajudado. Confere aí se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Curta o vídeo. E não esqueça de compartilhar com um amigo. Tá bem? Se surgiu alguma dúvida, deixe nos comentários que o professor responde. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui.